Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um planejamento de aula de robótica do 8º ano. Eu sou o Rodrigo, homem branco, cabelos e olhos castanhos claros e estou vestindo uma camiseta roxa escura com uma calça bege. E para começar, vamos ao nosso cronograma aqui. Nós estamos nessa semana aqui, que é a semana 9, pessoal. As aulas 13 e 14, últimas aulas do 8º ano, últimas aulas desse bimestre. Próximo, por favor. Os objetivos do nosso planejamento de aula aqui é justamente ajudar vocês, professores, a explorar de forma prática, né, todos esses conteúdos digitais de robótica aqui no material digital, certo? Para tornar mais simples, né, o planejamento e a aplicação das aulas para vocês. E oferecer também estratégias pedagógicas que auxiliem os professores a apresentar os principais conceitos abordados no material digital durante as aulas, certo? E o objetivo da aula de hoje vai ser o quê? Explorar o uso do sensor tátil aqui embutido na placa, né? Aquele sensor logo touch, né? E desenvolver um timer de contagem regressiva utilizando a pausa, né? Esse delay, essa pausinha como recurso. E além disso, vamos experimentar essas novas formas de aplicar variáveis, né? em diferentes situações, ok? A habilidade está aqui, a habilidade do que consta lá no escopo sequência e, de acordo com o escopo sequência, o que essa aula vai abordar, né? Que é o funcionamento dos temporizadores e a aplicação no seu cotidiano, né? Os blocos de variáveis também vão estar presentes e o uso do sensor touch, certo? Então a gente vai compreender tudo isso, pessoal. E aí, professor, professora, já estão com todos os materiais prontos para começar o nosso planejamento? Bom, pessoal, e para começar o nosso conteúdo, nós já temos os slides do material digital, os slides 3 e 4, né, que vem com o objetivo de associar o uso do temporizador ao cotidiano, né, do aluno. Tudo isso para contextualizar o quê? Contextualizar a criação de um dispositivo que meça o tempo utilizando o microbit, certo? Então a gente sugere como discussão inicial para vocês, professor, que inicie essa aula com uma pergunta, né? Perguntando ao aluno se eles já utilizaram um dispositivo que mede o tempo, ou como por exemplo um cronômetro, né? Que vai medir o tempo da corrida de velocidade, ou então mesmo algum temporizador que está medindo a duração da prova, certo? Faça essas perguntas para gerar uma discussão inicial e uma rodinha de conversa assim bem descontraída. E depois, como reflexão, né? Use esse vídeo aqui do slide número 3, sobre a invenção do micro-ondas, para quê? Ele é mais ou menos de 2 minutos, né? Para reforçar essa contextualização, certo? Peça para os alunos eles então desenvolverem um conceito sobre o que eles assistiram no filme, para gerar um debate, para gerar um debate bem saudável a respeito do conteúdo. Se vocês quiserem saber mais exemplos, é só vocês também consultarem aqui no nosso slide a parte das anotações, viu, professor? Que você tem mais exemplos de uso no dia a dia. Feito isso, já vamos para o slide 5 do material digital, que aí você vai falar sobre a importância dos temporizadores em diversas aplicações da nossa sociedade, né? Como a cozinha, a indústria, a tecnologia, os esportes, saúde e a educação, certo? Proponha que eles leiam esse texto, né, como atividade, assim, faça uma dinâmica assim rápida, um joguinho, digamos assim, que eles leiam esse texto do slide em 1 minuto, né? Faz uma missão timer em sala de aula, que eles leiam parte dele em 30 segundos, ou divida em equipes, cada equipe escolhe um representante para ler em 30 segundos parte do texto. Então, justamente para trazer de modo descontraído essa teoria, né, sobre a importância dos temporizadores dentro da sociedade, ok? E aí, feito isso, já no próximo slide, por favor, vamos para o slide 6, a gente já pode entrar para o conceito de variáveis. No caso, a gente vai relembrar aquilo que a gente falou, né, nas aulas do papel, pedra e tesoura, certo? Relembrar o conceito de variáveis. E nessa parte aqui das variáveis, a gente recomenda que vocês relembrem aquele exemplo dado das gavetas, justamente nessa aula que eu mencionei para vocês, né? Que as variáveis é como se fosse uma gaveta onde você coloca os valores, né? Coloca as informações e que essas informações vão ter a sua função dentro do nosso código de programação. E também nesse slide 6 é uma boa oportunidade para vocês trazerem o quê? Trazerem para o aluno que eles usam as variáveis no dia a dia, até mesmo sem perceber. Como, por exemplo, aqui, ó, o nome de um contato no celular é uma variável de texto. O tempo restante no cronômetro do forno é uma variável numérica. Um semáforo que muda de cor é variável booleana, que de verdadeiro ou falso, certo? Então mostre para eles que essa gaveta, essas variáveis, são bem versáteis. Elas podem conter palavras, números ou
condições de verdadeiro ou falso, certo? Passando por esse relembramento, né? Passando pela parte de relembrar as variáveis, a gente pode ir para o sensor touch. Aí a gente vai apresentar na plaquinha física o sensor touch para eles, pessoal, ok? Então, aqui a gente recomenda que vocês tenham a plaquinha em mãos, né, do microbit, para passar para eles, para que eles possam manusear e explorar esse sensor. Se vocês tiverem uma placa da versão 1 da microbit, também seria bom entregar para os alunos, para eles compararem a versão 1 com a versão 2, né? E verem as diferenças entre uma versão e a outra, né? Porque a versão 2 é a que tem o touch logo. A versão 1, ela tem o logo, mas não é touch. E sem falar na diferença física da plaquinha, ok? Então, tenham sempre uma placa de preferência para passar para os alunos, né? Uma de cada versão, ok? Feito isso, mostrado o sensor touch para eles, vocês já podem entrar na seção dos slides aqui 9 e 10, que vão falar sobre o quê? Sobre o looping, aquele bloquinho que a gente vai usar novo do looping, né? É esse aqui verdinho, aqui, que está aqui, ó, repetir 4 vezes. Tem um GIF animado que ele vai mostrar para vocês no material digital, né? Como fazer, né? Encontrar ele, onde encontrar e como puxar para encaixar na nossa programação, certo? Aqui, seria bom que vocês mostrassem esse bloquinho como pode dizer? No Data Show, certo? Mostra o Data Show. Se você não tiver Data Show, faça um bloco gigante de EVA, papelão e faça os encaixes para demonstrar a funcionalidade dele, para que ele serve, né? Que é para repetir, né? Tudo que tiver dentro dele determinadas vezes. No caso aqui, o bloquinho está 4 vezes, né? É um ótimo momento nesse slide para você fazer com que os alunos eles pensem como programador, né? Pergunte para eles, né, o que aconteceria se você mudasse. Vamos começar mudasse o número 4 para 10. O que vai acontecer, certo? Se eles mudarem para 10, vai acontecer alguma coisa? O que acontece se eles mudarem a variável que estiver dentro desse bloco de loop, ok? Justamente para ter aquela contextualização e aprendizado de erros e acertos, né? Para ver qual que é a codificação melhor para a gente aplicar no nosso objetivo, que vai ser construir, né, um temporizador com microbit, certo? E caso seja possível, né, a gente está falando, construa esse bloco físico. Caso seja possível. Se não for possível, mostre ele no Data Show mesmo, ok? E agora, antes da prática, nós vamos lá para as questões interativas. Bom, foco do conteúdo feito. Agora nós vamos para a parte mais legal, que é a prática, né? Vamos lá na prática, que aqui a gente já traz aqui no slide 11, né? A importância de você se logar na plataforma MakeCode pela sala do futuro, pessoal, certo? E também, ao se logar, vocês têm que colocar o e-mail institucional de vocês, @aluno.educacau, né? Para você poder salvar sua programação e ter a sua programação para futuras consultas, né? Quando vocês precisarem. Certo? A sugestão que a gente tem para essa parte total na prática é 50 a 55 minutos, ou seja, usa bastante tempo da aula para você abordar de maneira prática todo esse conteúdo. E aí, nós entrou no MakeCode, vai aparecer a tela, e nós vamos o quê? Para as etapas. Nesse momento, o material digital ele vai guiar vocês por algumas etapas, onde vocês vão ter passo a passo da codificação a ser feita, né? E a gente aconselha vocês a seguir 2 caminhos. Ou vocês fazem a reprodução, né, realizam a projeção do seu computador no Data Show, no telão, e vão fazendo passo a passo, explicando blocos, né, para os alunos, à medida que vocês estão fazendo juntos com eles, certo? Mas lembrando que a gente vai explicar sempre tentando não deixar eles só copiarem, né? Não deem só o código já pronto, né? Tentem fazer com que os alunos cheguem a essa conclusão, certo? Ou a próxima opção é o quê? É você exibir os slides e ir explicando slide por slide à medida que você for passando ele também no Data Show. Se você, fique à vontade, se você não tiver disponível o slide ou não tiver Data Show, de fazer a dinâmica que vocês quiserem também, né, professor? E passando essa etapa 1, que vai ser limpar a tela, a gente vai para as outras etapas, né? Nos próximos slides. E vão ser a criação das variáveis, né? Vão ser essas 3 etapas aqui que vão mostrar a criação das variáveis. Etapa 2, 3 e 4 do slide 13, 14 e 15, certo? Durante essas 3 etapas, né, é bom você reforçar que o uso das variáveis torna a programação mais eficiente, né? E por quê? Porque ela permite que você armazene os dados, né,
mais organizadamente, dinamicamente dentro da sua gavetinha e vocês possam mudar posteriormente sem precisar colocar, né, aqueles dados físicos, fixos, né, dentro da programação, ok? E aí o que acontece? Você, antes de criar essa variável, pergunte para eles, né, o que são variáveis, para que elas servem dentro da programação. Certo? Para tentar trazer de novo, relembrar esses conteúdos que a gente já foi abordado em aulas passadas, estamos retomando agora, né? E para fixar mais o conceito. E depois que eles criarem as variáveis, no caso a nossa variável contador, vocês perguntem para eles, e aí, se você alterar, nós definimos a variável para 10, se a gente alterar para 5, o que acontece? Ou se a gente não inicializar a nossa variável, o que vai acontecer com o nosso código? E tudo isso para fazer, e eles modificando e fazendo a tentativa. Aí eles vão, deem um tempo para eles trazerem as respostas, as constatações para vocês, certo? Para, dessa maneira, ficar uma construção conjunta com o aluno, certo? E aí, construído as variáveis, a gente passa para os próximos passos, né? Que é a etapa 5 aqui, que é onde a gente vai colocar esse bloquinho aqui, ó. É o logotipo pressionado. Então, nesse bloco do logotipo pressionado, quando a gente for colocar ele, é importante o quê? Fazer com que os alunos percebam que esse bloquinho ele vai fazer uma alteração no seu simulador do MakeCode. Ele vai mudar o desenho da microbit de V1 para V2. Por quê? Porque ele é um bloco único, né, para V2. Digamos assim, exclusivo para a plaquinha V2. Então, ele vai fazer essa alteração. No caso que está mostrando aqui, ó, de versão 1 para a versão 2 aqui. Não se preocupe que tá, tudo isso tem no material, certo? E é importante vocês mostrarem essa diferença, que vão ter blocos exclusivos da V2, que não tem para V1, que não adianta nada colocar porque não tem o sensor, ok? Colocado o bloco no logotipo pressionado, a gente passa para os próximos passos, que são os últimos passos, né, os passos finais dessas etapas finais aqui da nossa programação, que é a gente colocar esse bloco de repetição aqui, o verdinho, né, que a gente vai encontrar lá no loop, né? Então esse bloco, é importante você retomar o conceito de que esse bloco, o que ele vai fazer? Ele vai repetir tudo que for colocado dentro dele. No caso, o bloco já vem pré-programado para 4 vezes. Aí você pode colocar 10, no caso 4, 3, qual valor você quiser, dependendo do objetivo da sua aula, certo? Da sua programação. Então, no nosso caso, ele vai ser usado para quê? Para fazer a contagem regressiva do nosso temporizador. E é importante falar que o mais importante que vai fazer essa contagem regressiva é a nossa variável, que nós vamos colocar dentro dele também. Certo? Nessa parte a gente pode fazer uma dinâmica também, faz uma dinâmica. Pega aquele bloco que vocês construíram, se vocês construírem uma de papelão, de EVA gigantão, e coloquem comandos, usem os alunos como variáveis, entendeu? Para fazer eles, por exemplo, coloca dentro dele levantar e sentar. Então o aluno vai ter que levantar e sentar 4 vezes. Né? A variável, o nome da variável é o nome do aluno que você chamar. Certo? Aí vocês podem inventar. Não se preocupe, está tudo escrito detalhadamente nas anotações dessa apresentação de PPT, ok? Certo? E terminada essa programação toda, você vai só testar com os alunos, né? Fazer aquela reflexão final do que vocês aprenderam, o que eles acharam, se gostaram, o que eles conseguiram constatar dessa programação, né? O que foi feito, o que eles conseguiram aprimorar, o que não conseguiram aprimorar, certo? Para depois ter o envio da tarefa. Por quê? Porque nessas aulas 13 e 14 vão ter o envio das tarefas, então vai ter esse registro das atividades. Então, portanto, aqui, ó, você tem que saber, né, enviar essas atividades. Para isso, olhe lá no material digital que você vai encontrar tudo certinho, né? Use o seu localizador, o EFROB8 para logar, né, para achar a aula e para conseguir concluir a tarefa. Caso não tenham dúvidas, usem os nossos vídeos tutoriais, certo? Que vão estar no nosso material de apoio. Aqui no próximo slide a gente vai estar listando todo o material de apoio, né, com as playlists. Vai ter um playlist também no nosso código de como enviar a tarefa, como fazer essa programação, certo? E aí no QR Code ao lado também, professor, entre nesse QR Code para dar sua opinião sobre o nosso planejamento de aula, ok? E eu vou ficando por aqui. Até a próxima!